Vítor Gonçalves, esta semana foi conhecido um dado que me parece importante. Os gregos retiraram da Grécia e colocaram na Suíça 200 mil milhões de euros em dinheiro que tinham aplicado. É possível que nos próximos tempos, quando se comecem a fazer estas comparações fiscais e comparações de rendimento, o dinheiro possa sair de Portugal desta forma, não nesta dimensão, eventualmente, mas numa dimensão muito forte? Claro que é possível e imagino que já começou também a sair, não é? Já está a sair há muito tempo. Não é só no futuro. Imagino que muitas pessoas com recursos financeiros avultados já tomaram as suas precauções legítimas, seguramente, e puseram o dinheiro fora do país, provavelmente noutros países até europeus, onde não fizeram, ao fazer isto, não fizeram nenhum crime. Não. Sim. Porque no Porque aí, em mercado muitos europeu... casos, nem sequer é um tema fiscal, é um tema mais de proteção em relação aos riscos de moeda, não é? Eu acho que tem mais Colocar o dinheiro noutro qualquer país europeu não é um crime, porque... Noutro qualquer país do mundo. Ou noutro qualquer país do mundo, mas particularmente na Europa, um dos princípios é a circulação das pessoas e dos capitais. Por isso... admito que isso já tenha começado e que possa continuar. Mas já agora, ainda só a propósito daqui do comentário que estava a ser feito. Repare, de acordo com a proposta de orçamento que está para discussão e que temos vindo a discutir, a reforma para o ano, da reforma do setor empresarial do Estado, o contributo desta reforma para a consolidação orçamental são cerca de 438 milhões de euros. As receitas que provêm do aumento do IVA são 2 mil milhões. Só para dar aqui uma ordem de grandeza. É manifestamente pouco esse esforço. Claro que é manifestamente pouco. E depois, se nos lembrarmos que as parcerias público-privadas vão custar ao Estado, quer dizer, a todos nós, no curto e no médio prazo, cerca de 21 mil milhões de euros, nós temos a dimensão do problema em que estamos. Isto é, o que se está a assistir é o aumento da carga fiscal e a diminuição dos salários, que é efetivamente o relativamente fácil de fazer, mas as reformas, e nomeadamente, por exemplo, esta do setor empresarial do Estado, e a própria negociação de muitos contratos de parcerias público-privadas, porque deveria já ter começado a ser feita, não sei porque é que pelo menos que publicamente se saiba, ainda não começou a ser feita nenhuma renegociação destas parcerias. Vai ser como alguém dizia ainda esta semana, num artigo que vi no jornal, e parece-me que a expressão é interessante, o sorvedouro, vai ser um sorvedouro, é o sorvedor fiscal, o aspirador fiscal, chamava-lhe alguém. Eu pego nesses dados que colocou... de que as pessoas deixem de pagar. Pois são. Eu pego nesse argumento que colocou, exatamente porque o impacto vai ser, sobretudo, sentido a partir de 2013, porque quando estas medidas de austeridade supostamente deveriam estar a terminar, vem esse impacto, e é um impacto fortíssimo, como me deu conta. A questão é, se fizermos contas de uma maneira mais prospectiva, percebemos que estas medidas vão ter de ser complementadas com outras ainda mais duras, porque esse impacto vai ser fortíssimo. Pois, e a questão que se levanta, e que estava ainda agora a ser referida pelo Dr. Tiago Guerreiro, é a seguinte: nós temos, nomeadamente no Algarve, um excesso de parque imobiliário desocupado. As medidas que... Apenas para dar um exemplo, nós gostaríamos muito, a tal famosa imagem da Flórida da Europa, porque nós temos um bom clima, podemos desenvolver serviços de apoio à terceira idade, aos reformados, tudo isto é objetivamente verdade. Sim. Mas precisamos de criar condições. E as medidas que neste momento estão a ser implementadas e outras planeadas com impacto nos próximos anos, não vão neste sentido. Por isso, não é daqui a 3 anos que nós devemos começar a pensar em atrair cada vez mais gente para o país, aqueles que já resolveram o problema nos seus países, as reformas já foram feitas e que podem vir aqui passar a sua reforma, porque daqui a 3 anos eles querem comprar este ano ou no próximo ano. Devia ter sido feito ontem esse trabalho. Não,
Pelo menos que não se vão tomando medidas que são contrárias ao que pode ser o desenvolvimento futuro do país. Comprou em Espanha, o IVA para a habitação em Espanha baixou de 8% para 4%. Mas porque, nós mantivemos o IMT. Mas porque carga d'água? E até vamos acelerar este processo. Em termos de grandes números, uma pessoa do norte da Europa há de vir comprar no sul de Portugal versus o sul de Espanha se as condições aqui forem melhores. O sol praticamente é o mesmo, não é? A areia, por acaso, aqui é bem melhor. Eu também é melhor. Pois, mas eu se estivesse lá no norte da Europa... as condições, não é? Mas a questão é quanto é que paga no final do ano. José Maria Castelo Branco, em termos internacionais, o que é que Portugal deveria fazer rapidamente para ser competitivo do ponto de vista laboral? De legislação laboral? Que é referida já há uma série de anos, que tem a haver uma maior flexibilidade da nossa legislação laboral. Há pouco, o Dr. Fernando estava a referir que, de facto, a precariedade de quem entra agora no mercado de trabalho, esta precariedade, é verdade, é uma precariedade prática. Na prática é isso, os entram, então, ninguém é contratado hoje em dia sem ser através de um contrato a termo. Se formos ver a lei, a legislação, eu só posso fazer contratos a termo para situações temporárias, para fazer face a um pico de atividade, uma atividade sazonal. Tudo é temporário. Agora, ninguém contrata em Portugal que não seja através de um contrato a termo, salvo raríssimas exceções. E esta mentalidade existe, está. Agora, de facto, a legislação aqui é bastante restritiva. Agora, todos percebemos que se seguimos estas restrições, de facto, então ninguém contrata, nem sequer a termo, não é? E começam-se a recorrer mais ainda ao trabalho temporário, como hoje em dia já se recorre cada vez mais, não é? Portanto, acho que era essencial começar a flexibilizar, no fundo, a saída das pessoas das empresas e acabar com uma mentalidade que ainda existe, que é o emprego é para a vida, o emprego não é para a vida. E acho que nem no setor público se deve ter essa mentalidade ainda hoje, não é? Portanto, as pessoas têm a haver capacidade para que as empresas não tenham medo de contratar. Porque podem facilmente reduzir o seu preciso. Porque sabe-se não contratar só quando há um pico, para fazer face ao pico, mas poder contratar à vontade para a atividade normal, porque sei que quando reduzir a minha atividade posso dispensar sem grandes problemas. Franklin Alves. É só dizer, eu acho que para o investimento estrangeiro a questão da legislação laboral talvez não seja muito crítica, porque eu acho que esse problema é um problema crítico para aquilo que é o setor não concorrencial, não transacionável da economia portuguesa e por essa via se induz uma grande perda de competitividade, mais uma vez, média do país, não é? Porque é evidente que os estrangeiros que vêm para cá, os que vierem, conseguem, de facto, estabelecer regras de contratos de trabalho mais flexíveis. Veja o caso da Alta Europa, não é? Em que se ultrapassaram todas as regras e mais algumas e toda a gente aceitou até... Mas é que nem todos os investimentos são fábricas de automóveis que criam 2.000 postos de trabalho. Sim, evidentemente, coisas mais pequenas. Admito que sim. Agora, eu acho que o problema da fiscalidade e o problema de temas como a justiça, temas de processos de decisão a nível camarário... Tem impactos maiores na atividade. São mais significativos, porque você tem um grau de incerteza brutal se investir em Portugal. O tempo de espera que pode ter... Eu há dias tive uma experiência, uma coisa muito pontual. Uns serviços aqui da Câmara de Lisboa, nós precisávamos de uma informação sobre um processo dentro de um projeto imobiliário. Há uma colaboradora que trabalha comigo, marcou uma reunião na Câmara de Lisboa. Na véspera, nós recebemos um telefonema a dizer: nós vamos mudar de instalações, não temos data para marcar a reunião. Ponto final. E pronto, e é assim. Franklin Alves, nos últimos 2 minutos que nos restam, como é que se pode relançar a economia? Eu acho que não há nenhuma solução mágica e muito menos soluções com dinheiro, acho eu. Acho que, acima de tudo, é preciso bastante coragem para mudar o modelo, aproveitar uma situação de aceitação de sacrifícios que existe da parte dos portugueses para, se calhar, atacar muitas vacas sagradas. Os contratos dos PPPs, o setor da energia, que é outro tema que não falámos hoje, mas claramente o que está a ser feito é chutar para a frente tudo, e com consequências bastante graves cada vez maiores. E, de facto, eu acho que aí, se romper com este paradigma, que se consegue-se mobilizar as pessoas e atrair capital, que é o que nós precisamos de facto. Agora, é preciso um fator diferenciador. Nós não temos petróleo. Se calhar a solução é ter uma solução fiscal por enquanto, agressiva. Consta. Pois, agora parece que vamos ter bastante ferro, não sei se é verdade, se não, esperemos que sim, mas de qualquer modo, se não temos isso, temos de ter outros fatores diferenciadores. A questão fiscal, tradicionalmente, tem sido utilizada pelos países pequenos, não só a Irlanda, mas os países de leste, todos eles, têm soluções fiscais muito mais agressivas. Nós não estamos a concorrer com a média europeia, como muitas vezes se dizia, estamos abaixo da média europeia. Não interessa para nada, não é? Já agora uma sugestão que
não é uma grande inovação, mas efetivamente não está a ser levada à prática. É o Estado começar a pagar atempadamente. Também. Que é uma maneira de injetar recursos na economia. Exatamente. Isto é, quando falamos os bancos não injetam recursos na economia, mas o Estado paga Claro. atempadamente aos Esse é um grande seus... secador de liquidez no mercado. Evidentemente. Agradeço aos quatro esta vossa sempre lúcida opinião sobre hoje o Orçamento do Estado para 2012. Desejo-vos um bom fim de semana. Vítor Gonçalves, João Caiado Guerreiro, José Maria Castelo Branco e Franklin Alves analisaram a proposta do Orçamento do Estado para 2012. A Comissão Executiva regressa na próxima segunda-feira. Bom fim de semana.